Olá, demônios do prédio mal acabado. Olá, demônias da prédia mal acabada. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje... quinto filme daquela franquia criada na década de 80 com troco de pinga, mas com muita criatividade e força de vontade. Quem quiser saber mais sobre os filmes Evil Dead, dá uma olhada no meu Revisando a Franquia. Já lancei o primeiro e o segundo vai sair no domingo. E o negócio tá bom, viu? E não é porque foi a gente que fez aqui não, é porque realmente eu remodelei o quadro e agora tá com ainda mais sustância. Serão mesmo, tá maneiro. Terminando aqui, dá uma chance lá. Ah, e enquanto estiver aqui no vídeo, não esquece do seu likezinho, que ajuda bastante aqui o canal. Só isso mesmo. Agora, vamos lá começar, simbora. A ideia dessa franquia surgiu quando alguém foi num salão Rastafari e viu Dredd. Esse filme devia se chamar Evil Mummy, e no Brasil, A Morte da Demônio. Oh meu Deus, você viu os olhos dela? Tudo isso e muito mais agora. Uma moça vai passar um tempo com a irmã e os 3 filhos dela num apartamento de um prédio condenado. Acontece que naquela mesma noite alguém descobre um livro dos mortos que liberta uma força demoníaca que tá se coçando pra espalhar o horror por aí. Eu posso não amar todos os 4 filmes anteriores de Evil Dead, mas eu pelo menos não desgosto de nenhum. E eu iria além, eu diria que não tem nenhum que eu seja tanto faz pra ele, sabe? Eu acho que todos conseguiram proporcionar uma experiência marcante e se destacar de alguma forma, refletindo significantemente o clima e as correntes estilísticas vigentes de sua época. Além disso, apesar de sempre possuírem uma premissa simples, nenhum dos filmes se agarrou à zona de conforto e procuraram ao máximo não repetir o que já havia sido proposto antes. Eu digo isso até mesmo sobre o meu menos favorito, que é o terceiro filme. Se ele não me agradou tanto quanto os demais, definitivamente não foi por falta de ousadia e coragem dos seus realizadores. Dito isso, como é que A Morte do Demônio, a Ascensão se encaixa nesse grupo? Bom, pra mim, é mais um marcante capítulo que faz jus ao seu lugarzinho nessa franquia, porque te falar, não fica nada a dever em relação a tudo que essa série de filmes apresenta. Se relaciona muito bem com os filmes anteriores através do uso de símbolos, elementos e regras desse universo, e constrói uma atmosfera que rima com o que já foi proposto, mas sem também abrir mão de personalidade suficiente para se diferenciar e para se tornar tão inconfundível quanto qualquer um dos demais capítulos. No futuro, quando a gente pensar em A Morte do Demônio, a Ascensão, ou Evil Dead Rise, é mais fácil falar esse título, a gente provavelmente não vai ter qualquer dificuldade de identificar qual dos capítulos ele é e quais as características que são próprias dele. Claro, também ajuda que os anteriores sejam igualmente inconfundíveis, mas esse aqui fez por onde sim e a gente não pode negar. Além de concentrar a sobrevivência dessa vez no núcleo familiar, o que faz a gente se aproximar de uma forma diferente, sentindo o peso de eventuais baixas de forma mais intensa, afinal de contas, se eles são uma família, cada um é importante para todos. Tem também a nova locação em que o mal vai tocar o terror. Ainda que esse filme preserve o isolamento comum da franquia, ao passar de uma cabana no meio de onde Judas foi lavar as cuecas para um prédio chechelento prestes a ser esvaziado e demolido, o diretor roteirista Lee Cronin não se satisfaz com o básico. Primeiramente, ele estabelece um paralelo interessante entre a condenação sociofinanceira presente naquele lugar e a condenação metafísica a qual os personagens vão acabar sendo submetidos. E, segundamente, o cara aproveita demais o novo cenário. Tem um apartamento em que boa parte da ação se passa, que é quadradão, abarrotado de coisas amontoadas e mergulhado numa iluminação tão desagradavelmente baixa que nem os esforços fraternais da família principal conseguem deixar o lugar acolhedor. E tem um prédio como um todo também que, independente da cortesia dos vizinhos, jamais parece minimamente agradável. A gente sente em cada mancha, em cada canto escuro, a angústia que é morar num lugar com os dias contados como aquele. Isso antes do bicho pegar, porque depois que o bicho pega, aí o abandono e a decadência do prédio ainda se tornam aliados do capiroto contra os sobreviventes. E se Lee Cronin já estava aproveitando o ambiente antes, a partir desse ponto aqui, ele prova que sim, tinha um grande plano quando propôs que esse novo capítulo se passasse nessa locação. Pois é, não foi só pra tapear não. Opa, mudei o cenário, já mudei o suficiente. Nope! Apartamentos, garagem, elevador, corredor e até 2 lados de uma porta vistos através de um olho mágico ganham um espaço na trama de um jeito tão próprio que estão intrinsecamente ligados ao rumo que as coisas tomam e de um jeito que vai ser difícil esquecer desses trechos, viu? Como exemplo, tem aquela cena em que, na falta da floresta e seus galhos tarados, Cronin faz rimas inventivas usando
galhos urbanos, ou seja, fios. Tem também a sequência que referencia um outro clássico do horror. É um negócio meio óbvio quando essa referência se concretiza, mas o negócio não é nem onde ela chega, mas sim como ela vai se formando. Sem falar que não é uma parada gratuita do tipo é porque é, sabe como é? Ah, vamos fazer uma referência ao filme X, tá, mas onde é que a gente vai encaixar ela? Não, e também não é daquele tipo que para o andar da carruagem. É daquele tipo gostoso de ver, do tipo que é feito em movimento e a serviço do que estava sendo contado. Resultado, mesmo se não fosse uma referência, a sequência já seria impactante e funcional por natureza. A referência acaba sendo só um brinde. Mas assim, se a gente for destacar cenas, eu creio que a que mais salta aos olhos quanto ao proveito do novo cenário seja de fato o trecho do Olho Mágico mesmo. Que pelo fato de fazer a gente observar os acontecimentos em primeira pessoa de forma diegética, ou seja, por meio de um recurso que tá ali na cena, insere a gente no filme de um jeito absurdo. Por isso não estranhe-se quando um personagem sair de quadro pro lado, a sua reação imediata seja inclinar o corpo para dar uma olhadinha. Sem mencionar que a comunhão de eventos que seguem nesse trecho ainda capturam a gente com força pela brutalidade do negócio. Por sinal, é algo que essa nova ambiência proporciona junto no pacote. O cenário urbano pode contar com mais gente que, além de embolar a situação, ainda propicia também mais potenciais vítimas. Mesmo que essas participações extras evidenciem como o demônio se comporta meio artificialmente diferente com figurantes, coadjuvantes e protagonistas. Eu digo isso porque, pra quem não tem muito destaque, ele é tigrão e aplica uma implacabilidade absurda. Já pra quem tem destaque, aí ele é muito mais tchutchuco e age cheio de pose, sabe como é? Fica encarando, debochando, perturbando, dando muito vacilo até finalmente decidir agir. De um jeito que eu só não me incomodo com a passividade monstra das vítimas, ficam lá travadas, porque as aparições da criatura, as atitudes dela são tão bizarras e tenebrosas que de fato faria qualquer um se peidar na farofa ali e travar. Mas a nerfada convenientemente ocasional chama uma certa atençãozinha pra si. E o curioso é que esse tipo de coisa é até bem comum na trilogia original. Mas não sei, talvez lá me parecesse mais perdoável por causa do tom assumidamente galhofa das narrativas. Ah, e por causa também dos propósitos do capiroto que eram bem nebulosos. O que ele queria e o que impedia ele de conseguir o quanto antes eram questões que ficavam no ar e a gente preenchia com ah, ele age aleatoriamente pra atazanar e pra se divertir com o circo pegando fogo. Tá nem preocupado em criar uma estratégia, um plano. Se bem que isso meio que aqui acontece também, né? Ok, talvez a diferença que eu vi aqui seja porque a aleatoriedade não pareceu tão forte assim. Me pareceu que o Tinhoso tinha seus preferidinhos pra fazer o show e outros que ele só queria... Mas também não creio que isso cause grandes problemas na experiência não, tá? Eu tô só destacando um negocinho aqui que foi uma vírgulazinha que eu prestei atenção. Até porque eu vou contradizer agora o que eu acabei de falar. É que narrativamente esse comportamento seletivamente solene do demônio tem uma função. Ele serve para instigar na gente a sensação de um padrão. E aí quando a gente se acostuma e acha que vai prever o que vai acontecer, lá vem o filme e dá uma puxada no nosso tapete. Tá, não vou dizer que a morte do demônio, a ascensão, seja mega imprevisível. Não é. Acho que o filme 4 nesse setor se sai melhor. A implacabilidade decidida e oportunista do demônio lá ajuda muito nesse sentido. Mas eu não posso negar que esse filme aqui seja capaz de pegar a gente de calça riada de vez em quando. Pois nem falo muito sobre o que acontece, mas como acontece. Além dos trechos que eu destaquei, Lee Cronin demonstrou muita sabedoria na composição das cenas em geral. Claro, contando com o auxílio de profissionais muito competentes em suas respectivas funções. Pois a gente nota esses acertos desde os planos que são usados, os mais abertos para destacar enfrentamentos tumultuados e performances corporais tenebrosas, e os mais fechados para ressaltar precisos detalhes apavorantes, além do sadismo do demônio de um lado e o extremo pavor dos sobreviventes do outro. Também tem muitos acertos na troca precisa entre os planos para construir cenas tensas e bestiais de forma micro e um ritmo gradativamente alucinante que favoreça e muito a ideia de perigos crescentes proposta pelo roteiro. Tudo isso passando por, obviamente, uma violência gráfica tão provocativa e exagerada quanto a chancela Evil Dead pede e merece. Uma grafia que nem caiu pro cartunesco, como os originais, nem pro chocante de modo que o filme ou a gente levaria a sério demais, sabe? Se manteve ali naquele patamar em que dá pra gente se divertir com as bizarrices, mas sem também parecer um sadismo de mau gosto. Quanto aos aspectos das criaturas, Evil Dead Rise segue naquela mesma linha do 4. Ou seja, por um lado não apresenta criaturas tão tenebrosamente deformadas quanto as dos filmes clássicos, mas por outro propõe algo mais próximo do real. E realmente
Sinceramente, não faria sentido que os possuídos aqui trocassem a dentição por uma pontuda ou que mudassem a fisionomia básica, já que essa levada atual abandonou quase que por completo a galhofada. Ainda tem um ou outro momento cômico, ou melhor, tragicômico, mas não chega nem perto dos filmes 2 e 3, por exemplo. Esse filme segue mesmo a linha do 4 naquela onda mais factível, investindo em feridas e no apodrecimento dos olhos, dentes e pele. Isso não apenas faz sentido, como comunica também uma decadência dos possuídos e a irreversibilidade gradativa da maldição. E ainda é uma maquiagem que se beneficia muito de traços mais chamativos dos próprios atores, potencializando eles. Então quando a pessoa já tem naturalmente um olhão, um bocão, que medonha ela se torna ao ser encapetada, viu? Talvez na contramão não impacte tanto quando o intérprete tem traços mais comuns e delicados. Aí nesse caso a maquiagem precisaria ir um pouquinho mais além. Mas quer saber? Tá tudo bem, as interpretações da turma que fica encapetada aqui já supre isso demais e a gente jamais fica carente de demônios apavorildes soltos na desgrumelância do povo tudo. Sim, porque a atenção é bacana, mas esse aqui é de fato um dos grandes atrativos da franquia. E assim, não me entendam mal, eu adoro quando filmes retratam a possessão demoníaca com mais pé no chão, levando mais tempo para as coisas acontecerem, com mais limitações e até mais exploração da decadência psicológica que a situação traz para a pessoa e para os que estão em torno dela. Mas essa sacada que Sam Raimi teve lá na década de 80 é muito bacana. Porque pensa comigo, se um demônio fosse mais decidido e capaz, uma vez que ele fugisse do inferno e pudesse sair por aí possuindo as pessoas na Terra, que tipo de barbaridade física ele não faria? Tá aí, Sam Raimi propôs maluquices alucinadamente divertidas, deu uma acertada oportunidade para dois uruguaios com uma boa ideia darem uma atualizada em 2013, e agora foi mais uma vez certeiro em apostar no projeto de Lee Cronin para expandir a mitologia da série em um novo cenário, com novos personagens, em novas circunstâncias e com um estilo que, mesmo novo, não traiu o velho universo. Pois então eu digo e repito, A Morte do Demônio, a Ascensão se sai exemplarmente como um quinto capítulo de uma franquia que até agora não errou. Uma invencibilidade que eu torço para que se mantenha por muito tempo. Acho eu que enquanto o tio Sam continuar com sua curadoria criteriosa de ideias e cineastas, aí tem tudo para dar certo. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.